Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início a esse segundo encontro do nosso projeto CONAMP Diálogos Penais. Como já foi dito e apresentado em outras oportunidades, este é um espaço, um momento que foi pensado para que nós, da comunidade jurídica, membros do Ministério Público Brasileiro, outras carreiras, independentemente também daqueles que não sejam da nossa carreira jurídica, mas que tenham interesse em debater assuntos importantes para a nossa realidade brasileira, serão sempre bem-vindos. Essa transmissão, como todos já sabem, está na plataforma CONAMP, no canal do YouTube, e está à disposição de todos aqueles que queiram participar ao vivo ou, posteriormente, encaminhar suas perguntas, que nós daremos vazão. Neste segundo episódio, nós temos a grata satisfação, podemos dizer que é uma honra, em ter o Dr. Edilson Mongeno Bonfim, promotor de justiça reconhecido no Tribunal de Júri de São Paulo, em casos emblemáticos da vida da criminalidade brasileira, um grande tribuno que dispensa apresentações. Hoje, procurador de justiça e fundador da Escola de Altos Estudos de Ciências Criminais em São Paulo. Dr. Edilson realmente dispensa apresentações e eu, pessoalmente, gostaria de agradecer a deferência dele abrir a agenda para vir ter esse diálogo conosco. E, da mesma forma, o doutor Yuri Rocha Leitão, colega promotor de justiça do estado do Ceará, terra lindíssima que dispensa apresentações, facilitador da Escola Superior do Ministério Público do Ceará e professor de pós-graduação naquele belo estado. Doutor Yuri, doutor Edilson, a CONAMP recebe vocês com muita alegria e de braços abertos para mais um encontro e uma conversa. Como disse, esse é o segundo episódio. E o episódio de hoje tem como mote, como direcionamento, a fala do professor Edilson Mongeno Bonfim, com o tema A Soltura de Presos e a Corrupção na Pandemia. Nada mais atual, e por isso eu passo a palavra ao professor Edilson, e que eu me permita ficar lhe observando, lhe assistindo e aprendendo com a sua nova intervenção aqui por este novo canal. Muito obrigado, professor. A palavra está com o senhor. Eminente presidente da CONAMP, meu queridíssimo amigo Manuel Murrieta. A última vez que me senti absolutamente humano, antes desta nova vida virtual que nós incorporamos, o último abraço pessoal que dei em um amigo, provavelmente foi aquele com que me despedi de você, no exato dia 11 de março, quando o deixei tomando posse como presidente da Associação das Associações, a CONAMP, naquela belíssima noite em Brasília. Quisera o destino que naquele mesmo dia festivo a humanidade tivesse torneado um pouco seus parafusos para, como quem gira o caleidoscópio do tempo, das imagens, da geografia, do passado, do presente, como a perspectivar o futuro, perguntássemos todos nós, depois daquele 11 de março, que se declarou o Dia Mundial de uma pandemia, o que seria de nós no amanhã? Quem de nós sobreviveria àquilo que era analisado, dito, redito, quase que jurado, como o apocalipse que chegava? Pois eis que neste dia festivo, deste último abraço, tomo o avião para São Paulo. Chegando aqui, já começo a perceber pela mídia o quão importante era aquela declaração da Organização Mundial de Saúde. Mas dia após dia incrementavam-se novos problemas e dia após dia perspectivava-se como futuro uma infinita interrogação sem que pudéssemos jamais imaginar o que seria o nosso porvir. Caríssimo Manuel Murrieta, meu caríssimo debatedor, promotor de justiça Yuri Rocha Leitão, do Ceará, terra que tanto amo, deste Nordeste maravilhoso que, em se juntando neste evento com o Sudeste, com o Norte, é como que uma promessa ao Sul do Brasil, de um Brasil amplo, em que todas as ideias confluem de uma forma a contribuir com nossa nação. Permita-me oferecer este nosso encontro de hoje, enquanto a minha fala, ao apóstolo do Brasil, o patrono da educação brasileira, que morreu em um 9 de junho, no século XVI,
que se chamava José de Anchieta. Permita-me ainda oferecer esta fala de hoje, deste nosso encontro, como que simbolicamente a refletir sobre a vida e o mundo do direito. Ao Dia Mundial da Imunização, que por uma outra coincidência honrada, é exatamente neste 9 de julho. Que o apóstolo da educação possa nos trazer a necessária inspiração, para que imunize a nós todos, pelos veios do conhecimento, para que não sejamos doravante, nunca mais, manipulados ao ponto que nós fomos até agora, por uma ausência de conhecimento sobre um fenômeno que até então desconhecíamos. Se o ser humano podia separar a sua vida entre antes e depois da bomba atômica, com tantas as mortes daquela verdadeira hecatombe, o ser humano hoje pode, a partir de agora, separar a sua vida entre antes e depois da pandemia. Não pelo número de mortes, que não se fala em grande ou pequeno, e jamais uma morte seria desprezível, mas pela ameaça com que nos fizeram, dizendo que esta seria talvez, não digo o fim da humanidade, mas o desaparecimento talvez da sua maior parte. Meus caros amigos, o que é exatamente o direito? É uma norma princípio, é uma norma regra, é o direito posto, estabelecido, positivado, tem o recebimento, a contribuição, o influxo do chamado direito natural, é apenas aquele direito infraconstitucional ou seria uma norma constitucional? Resumo tudo, me endereçando agora aos colegas de todo o Brasil, aos operadores do direito, aos acadêmicos, que se inaugurem e dão os primeiros passos nesta nossa senda, já mais que decenária, nesses tantos anos que militamos neste país do direito. Direito é correlação, é uma interpretação sistemática, é uma interpretação num determinado tempo e numa história onde todas as normas se conjugam e se completam como fluxo e refluxo do coração do conhecimento humano. Ninguém dirá esta regra é a maior, nem mesmo uma regra constitucional, uma norma constitucional, porquanto esta norma haverá de ser entendida, compreendida, contextualizada com todo o arcabouço constitucional e, inclusive, com os tratados, as normativas internacionais de que o Brasil é signatário. Esta minha reflexão, ela não poderia começar sem a raiz filosófica daquele que representou a filosofia do direito e foi o seu mais nobre professor, pensador do século passado, conhecido, talvez o único, além fronteiras, que foi o grande Miguel Reale, que nas suas lições preliminares de direito lembrava o grande Dante Alighieri, o divino poeta, que mais do que poeta também fora autor de livros de filosofia, autor de livros de poesia, e dizia naquele seu latim recitado: ius est realis ac personalis hominis ad hominem proportio, quae servate societate corrupta corrumpti. O direito é uma proporção real e pessoal, de homem a homem, que conservado, conserva a sociedade, mas se corrompido, corrompe-a. Qual é o tema deste nosso encontro de hoje? Corrupção e soltura de presos em tempos de pandemia. É, portanto, esta marca inaugural. O que seria a corrupção do homem ou a corrupção do direito, numa deformação interpretativa do arcabouço jurídico posto ao nosso serviço em tempos do chamado Estado Democrático de Direito. Aqueles que estão presos porque pertencem ao chamado grupo de risco devam, assim, sem uma análise mais acurada, ter para si abertas as portas do cárcere para que possam sair e desfrutar da liberdade que tinham antes de uma eventual condenação, em nome da pandemia que se instalou? Ou não? Qual é a análise que se faz? Por outro lado, o que significa a corrupção no Brasil? Pois foi aí na sua terra, meu querido Murrieta, presidente da CONAMP, que certa vez falando sobre o tema corrupção, cujo ex-governador nos dava a honra
de acompanhar a abertura daqueles trabalhos, que eu inaugurei um latim novo, se me permite o neologismo, para falar do homem corrupto, dizendo que nós estávamos inaugurando a fase não mais do Homo erectus do passado, mas do Philanthropus erectus. Aquele homem que, valendo-se da sua esperteza, tomando a sociedade por serva, ou tomando a sociedade por menos inteligente que ele, valendo-se do poder público que um dia lhe foi conferido por um mandato, por uma nomeação, valendo-se do trato da res pública, projetou ali os seus anseios personalíssimos, a sua audácia desmedida, a sua pretendida esperteza e se fez dono daquilo que pertencia a todos. Recitei outro dia que o grande Aristóteles, a seu tempo, teve um grande equívoco dentre todos os demais acertos que tivera. Ele que dissera que haviam homens nascidos para escravos. E o outro dia, quando disso tratei nas redes sociais, dizia: a escravidão contemporânea não é mais aquela dos tempos de antes da princesa Isabel. A escravidão de hoje são os cidadãos que, assaltados pelos detentores do poder, não se rebelam, não cobram vintém a vintém daquilo que lhes foi tomado ou sonegado. A pior das escravidões é a escravidão da alma, do espírito, do intelecto, porque o corpo pode se fazer servo, preso, atrás das grades que o Estado dá a um condenado. Mas se a alma for liberta, ela se expande. Mas de que adianta termos a liberdade de ir e vir em determinado momento se nos roubam a voz da alma, daqueles que em um país que luta para sair, não mais da miséria, mas para melhorar a sua perspectiva no cenário, no concerto mundial, nos roubam esta possibilidade de futuro num país que ainda tem fome, por alguns que, às vezes, nascido em berço de ouro, pretendem revesti-lo de brilhantes. Permita-me, meu caríssimo Murrieta, me lembrar de um documentário feito pela maior emissora de TV do Brasil, que não glamourizou, neste caso, um ex-delinquente, cujo seu passado criminoso se dera exatamente na sua belíssima terra, Belém. Um ex-batedor de carteiras, provavelmente é de domínio público dos paraenses, que, superando mais de 10 anos de prisão, conseguiu a rara, absolutamente rara proeza de se projetar no mundo empresarial depois de solto e ter grandes empresas, seja em Belém, seja em Manaus, e inclusive nos Estados Unidos. O nome do documentário é Pega Ladrão. E tem, inclusive, a participação daquele que foi assassinado em um morro do Rio de Janeiro, o jornalista Tim Lopes. E é nesse documentário que esse ex-ladrão, como ele próprio se intitula, absolutamente tendo vencido e galgado os pórticos, os degraus da vida financeira nacional e até internacional, porque se projeta a sua riqueza até além fronteira. Ele dá a frase mais emblemática que me parece ser a subscritora e a referencial deste Brasil em que vivemos. Dizia o ex-ladrão, hoje empresário: no Brasil não é difícil ser ladrão. No Brasil o difícil é ser honesto. Ser ladrão é fácil. Ser ladrão arruma-se cúmplice até no sistema. Ser ladrão e ser preso é uma dificuldade. É solto sob fiança, confiança, sem desconfiança. É dado voto sempre a favor daquele que comete este delito. E eu diria, é preciso quase que ter pistolão para permanecer preso. Tantas são as portas que se podem evadir aqueles que um dia foram condenados por furto ou por assalto. Neste país, o difícil é ser honesto. Ser ladrão é fácil.
Com o próprio produto do roubo, pode-se contratar uma boa banca de advogados. Não é demérito do profissional da advocacia. Aliás, a aranha vive do que tece. Ele não é juiz, ele não é promotor. Sequer ele sabe a verdade dita pelo seu cliente. Ele vai defender. Ele não pergunta de onde vem o dinheiro. E ninguém faria um juízo ético-moral impossível de ser feito a um profissional sem o qual a Casa da Justiça não funcionaria. O que nos escandaliza é a quantidade de assaltantes neste Brasil. Do pequeno batedor de carteira ao assaltante da macrocriminalidade. E vamos aqui profetizar um futuro tão nosso próximo. Profetizar quase como um profeta do passado, porque já aconteceu, em razão da pandemia, há mais de um mês atrás, só em investigações, inquéritos policiais, conduzidos pelo Ministério Público Federal, há mais de um mês atrás, já tínhamos quase 450 investigações por superfaturamento da compra de equipamento hospitalar, medicamento, os tais respiradores. É possível a pessoa deitar-se sobre o cadáver de uma sociedade aterrorizada e fazer ainda mais do vil metal que não lhe pertence para colocar no seu próprio bolso? Que tipo de pena merece este tipo delinquencial? É bem verdade, a Operação Lava Jato, que nós pensávamos teria sido capaz de amedrontar o criminoso de colarinho branco, não foi capaz, porque se percebeu depois que muitos dos que presos foram, não tardou, fossem soltos por um habeas corpus, por um outro recurso. No Brasil, o difícil é ser honesto, pagar os impostos. Todos os meses pagamos os nossos tributos, mas aos sonegadores. Todos os anos declaramos com veracidade o que temos. Talvez fosse melhor dizer, o que temos é pouco, mas nos é suficiente. Todos os anos assistimos neste mesmo estado, nesta mesma terra, uma passividade de escravos, o grande assalto aos cofres da nação. E qual é a profecia? Profecia simples. É só passar a pandemia que nós veremos quantos bilhões foram assaltados dos cofres públicos. Quantos bilhões nos foram tomados para a construção supervalorizada de hospitais de campanha, de respiradores comprados muitas vezes em lojas de vinho, de empresas que jamais tiveram a menor credibilidade ou expertise para vender equipamento hospitalar, que ajustaram o seu foco negocial para este caso em específico, intermediando negócios de respiradores que, pagos antecipadamente, jamais chegaram para dar o ar a um enfermo moribundo brasileiro. A indecência é tão grande e o cuidado é tão pouco que alguns tiveram a ousadia de pagar grande fortuna antecipadamente por respiradores que agora dizem vai chegar no mês de setembro. Mas tem graça um negócio desse? Depois que morrerem todos que tinham que morrer, chegar a algo que não precisa mais e que foi aplicado o preço de 4 vezes ou 5 do que ele valia, sob os mais belos argumentos? É direito à correlação, mas não pode haver correlação e respeito se a norma que nós temos para punir o corrupto não intimida neste país do homem piedoso, que se apieda do estuprador, que se apieda do assassino, que se apieda do assaltante, daquele que não tem a menor piedade dele. Qual faculdade de direito ensinará o brasileiro a ter a inteligência, o cérebro acima do coração, o coração acima do estômago e o estômago acima do sexo? Qual página de direito nos ensinará o que é bom senso e tem alguns nos roubando o futuro? Se falamos de corrupção, se falamos da possível liberação de presos, é para trazer uma mensagem. O que o Conselho Nacional de Justiça fez não foi criar uma norma para a soltura indiscriminada de todos, que nem poderia fazê-lo.
fez uma recomendação que se algum dos presos tivesse em grupo de risco, após uma detida análise, então que se o colocasse na rua. Mas quando eu falo colocar na rua, eu não falo ao acaso, porque é para a rua mesmo. Eles não ficarão como nós estamos reclusos em casa. Eles sabem muito bem que este Estado, que foi incapaz, incompetente de evitar o cometimento dos crimes, um dia, numa rara sorte, conseguiu mobilizar um processo penal caríssimo e colocá-los atrás das grades. Mas este mesmo Estado, do qual eles nunca tiveram piedade desta sociedade que o Estado representa, este mesmo Estado piedoso, pietatis causa, ad misericordia, foi fazer o papel religioso, que não é seu papel, e abrir as portas dos cárceres para muitos dos condenados, sob a escusa de que estariam no grupo de risco. Quem negará o argumento humanístico de alguém que verdadeiramente esteja no grupo de risco? Mas eu pergunto, e aqueles dois chefes do PCC, um do Paraná e outro do Mato Grosso do Sul, chefes de uma organização criminosa portentosa, que foram colocados sob o argumento de grupo de risco para usarem tornozeleira. E a tornozeleira sequer ficou com o cheiro do pé de algum deles, porque se evadiram tão logo foram postos fora do cárcere. Mas ninguém imaginaria que estes homens não respeitariam regra alguma, ou se imaginaria que homens que não têm medo dos balaços da polícia, que não têm medo do revide de vítima, porque tem vítima disposta à briga, desses homens que não têm medo de linchamento, porque os presos, os delinquentes, são intimoratos, a maior parte deles. Sempre se estudou e se disse, muitos desses homens têm quase que uma analgesia, a dor física, quase não sente dor, tomam 40 tiros e continuam disparando, enquanto um homem de bem toma 1 ou 2 tiros, já desmaia e morre em seguida. Eles também não têm dor moral. Com que sociedade eles se comprometeriam para ficar em casa reclusos, respeitando uma ordem que nunca respeitaram, com medo de um vírus que não os mataria? Se colocaram milhares de pessoas na rua. Quais foram os critérios? O Ministério Público concordou, recorreu? Todo o Poder Judiciário está de acordo? O que é possível fazer neste país? Você tem uma norma, mas às vezes nos falta o bom senso. Você tem hoje disputas intelectuais, desde baixo até a Suprema Corte. Você tem um país em polvorosa, onde os direitos das vítimas, como bem diz o professor da Universidade Federal de Alagoas, Jorge Sarmento, são os novos direitos sociais. Qual é o direito que nós entregamos à vítima quando soltamos do cárcere, sobre um argumento não bem analisado, aquele que porventura tentou matá-la, ou que a estuprou, e que jurou que se um dia saísse, a mataria? Aí nós abrimos a porta do cárcere e entregamos este homem, fazemos o nome do pai, e ele sequer pode procurar a autoridade policial, sequer pode procurar o Ministério Público, porque estamos todos reclusos em nossas casas, presos por uma ordem que diz que não podemos sair. Qual o crime que nós cometemos para os nossos direitos fundamentais de ir e vir, nossas liberdades públicas terem sido assim caçadas? Vem a ordem de cima a baixo e diz, ninguém mais sai para a rua. E não importa já se sou grupo de risco ou não, porque atendemos aquilo que pareceria ser um critério técnico da Organização Mundial de Saúde, que, com todo respeito e com a autoridade que me permito com estes tantos anos de serviço público prestado, tem se revelado mais uma desorganização mundial da saúde. A frequência com que ela revê as próprias posições, não esperando sequer passar um dia, mostra o quão bamba é esta ciência natural que estão operando agora. E chegam alguns e dizem, mas é perigoso porque nós estamos ouvindo especialistas. Especialista no quê? Nunca teve este vírus antes. A especialidade vem da experiência. Experiência no quê, se o vírus é absolutamente novo? É como quando eu acusei o chamado maníaco do parque
o psiquiatra perito, primeiro a ser arguido, se intitulando perito, e eu perguntando sobre o laudo dele, falei, o senhor é perito? Sim. Quantas vezes na vida o senhor periciou um serial killer? Ele diz, eu trabalho como psiquiatra forense faz 20 e tantos anos. Eu falei, não foi essa a pergunta que ele fez. Eu lhe perguntei quantas vezes na vida o senhor periciou um serial killer. Ele falou, não, é a primeira vez. Eu falei, então o senhor é perito? Veio se inaugurar no meu caso? No nosso caso? Mas que raio de especialidade é essa se ninguém sabe nada e toda hora mudam de posição? Eu sou sempre um defensor da lei, da ordem, do respeito. Mas a base, o embasamento de tudo isso é um mínimo ético, é uma seriedade, é a não proposição de posturas indecentes, alavancáveis em razão das conveniências. Não vou particularizar, mas nessa altura da vida já posso falar. Quantos governadores que diziam, daqui 10 dias vamos abrir as portas dos cárceres do cidadão de bem, vamos suspender a quarentena. 2 dias depois, não sabemos quando. E ficamos naquela pior situação humana, que é o estado de dúvida, pois nem o cidadão, sabendo que tem câncer, é tão doloroso quanto aguardar o resultado do seu exame, porque a dúvida mata mais do que a própria doença. Eis que se tivesse a certeza da doença, logo ia começar um tratamento, mas no estado de dúvida, começa logo a se corroer por dentro e se perguntar se terá o amanhã. Sendo as vítimas, as detentoras dos direitos sociais, nesta sociedade pós-moderna, sociedade de risco de que se tanto fala, qual o respeito que entregamos às vítimas, às testemunhas do processo, que ajudaram naquela condenação se soltarmos elementos perigosos que foram condenados? Mas eu vou dar um exemplo que ninguém jamais se esquecerá. Toda esta história de soltura de presos, não é que eu seja contrário, absolutamente. Se de fato é um grupo de risco, se de fato é um homem que está definhando de avançada idade, é hipertenso, é diabético, é isto, é aquilo, num caso excepcional, então ali, com aquela instabilidade do cárcere, vá lá. Mas abrir as portas, meio que indiscriminadamente, a muita gente, todos nós da sociedade estaremos no grupo de risco, porque este cidadão não somente poderá transmitir o vírus, como mandar bala ou estuprar. E em risco estaremos todos nós. Cadê os pesos e as medidas, os direitos e os deveres? Cadê a correlação do direito? E o caso que eu dou o exemplo é onde todo este papo surgiu. O primeiro país a liberar os seus presidiários em razão da chamada pandemia foi o Irã. Mas há uma diferença que ninguém diz entre Irã e Brasil. No Irã, só vai preso quem cometeu delito leve e meio grave. Porque se o delito for grave, meus queridos amigos, não fica nenhum preso, porque é executado enforcado. O Irã é campeão mundial da pena de morte. Estuprou no Irã, forca. 2 homens fizeram sexo, sendo um deles casado, fizeram entre si uma relação homoafetiva, forca. Solteiros que reincidam numa prática sexual, execução. Ladrão à mão armada, execução. Traficante de drogas e contrabandista, pena de morte, execução. Sobrou quem preso? Sobrou o pequeno, porque as penas lá vão até as chicotadas. Quem está preso no Irã é por uma coisinha de nada. Quer saber mais? No Irã, quem cometer adultério será executado. No Brasil não tem mais crime de adultério faz tantos anos. Salvo o melhor juízo, 15 anos. Muitas das condutas do Irã que legitimam, inclusive, a execução, não são sequer crimes no Brasil. Como nós vamos comparar as duas coisas? Soltaram lá
aquele batedor de carteira de um dia, que ficou preso tanto tempo, num país que se pode, inclusive, decepar a mão de alguém que seja um furtador. E não nos esqueçamos, absolutamente, o Irã, em vivendo aquele regime duro que tem, só um tipo de pessoa ele se recusou a pôr na rua. Só um tipo de preso que no Brasil nem se sonha ser detido, preso político. Não foi solto um preso político do Irã, tão somente porque era contrário às ideias do governo de força. Não abriram as portas do cárcere sob argumento humanístico. É lá isso algo inspirador para a nossa inteligência? Tem lá isso algo a ver com a realidade nacional? Eu sou homem de proporções, de correlação de forças, de ponderações. Minha tese de doutorado fala no princípio da proporcionalidade. Não sou homem de extremos, não caminho pelas bordas extremas de nenhuma rua. Faço o sopesamento das coisas e, para mim, o símbolo da justiça. Conquanto tem a corte que seja aquela espada, no dizer do velho Brasílio Machado, sustenta o fio da espada. As duas conchas serenas de justiça, como a buscar equilíbrios entre direitos e deveres. A palavra já não é mais minha, a palavra é do presidente desta sessão. É sempre muito difícil esperar o fim da sua fala, Mojano. Você, com essa verve, com essa cultura, com essa metodologia própria, mas com esse talento, com essa paixão pelo Ministério Público, pela Justiça, sempre faz com que nós queiramos mais ouvir do que intervir. Mas toda a proposta desse trabalho é que nós estamos diante de um diálogo, de um debate, e nós vamos agora ouvir o doutor Yuri, que vem com certeza nos acrescentar. Mas antes de passar a palavra, doutor Yuri, eu quero dizer que nós já temos várias perguntas. A participação do público tem sendo muito intensa, o que a gente agradece e pede que realmente encaminhe logo as suas propostas, porque diante das suas perguntas, porque diante da procura e do envio, eu vou ter uma certa dificuldade em sistematizar todas. Professor Yuri, seja bem-vindo, a palavra está com o senhor. Bom, inicialmente eu gostaria de dar uma boa noite a todos que nos estão ouvindo através do canal da CONAMP, os colegas promotores de todo o Brasil, magistrados, delegados, servidores públicos gerais e estudantes, meu boa noite, agradecendo aí a audiência que muito nos honra. Gostaria também de saudar aqui o nosso presidente, Murrieta, cujo eu tive já a oportunidade de conhecer anteriormente. Acredito que o Murrieta esteve aqui em Fortaleza, na posse da diretoria da Associação Cearense do Ministério Público, foi onde eu conheci. Depois tive a oportunidade de conversar com ele nos eventos da CONAMP, e depois a grata surpresa de ver ele ascendendo à chefia da nossa Associação Nacional. Então, realmente foi com muita felicidade que eu vi a sua posse, né, a eleição e posse posterior, e ver também, Murrieta, que você já está imprimindo aí sua marca na CONAMP, né, enfrentando os grandes desafios que envolvem nossa carreira, mas já trazendo projetos inovadores como esse, né, que nós estamos participando. Eu vi o primeiro com o professor Rogério Sanches, eu acho importantíssimo, porque nós trazemos esse diálogo dinâmico entre os colegas, que a gente não aguarda só congressos e encontros pontuais, mas debater os temas relevantes do Ministério Público de forma dinâmica. Então, eu fico com uma grata satisfação que eu vejo como a CONAMP se comporta na sua gestão e parabenizo tanto pela gestão como o projeto inovador que você está iniciando com os diálogos penais. Saudar também nosso expositor, professor Mongenot, assim vou chamá-lo, tá? Por nosso expositor, porque para mim, de fato, é uma referência. É um privilégio, como eu disse para o professor, estar aqui podendo debater com ele esse assunto relevante. E eu digo professor porque li livros do professor Mongenot no início da minha carreira no Ministério Público, né? Não tem tanto tempo assim, mas já li no livro do professor e ainda na academia, como estudante, li o livro do professor Mongenot. Então, para mim, é uma satisfação e um privilégio, professor, poder ter esse debate
com você. Não é um debate. Na verdade, aqui não há ideias antagônicas. Na verdade, eu vou trazer umas reflexões, já puxando um gancho do que o professor Mongenor apresentou, sendo bem breve, para que a gente possa avançar nas perguntas, mas principalmente porque o que me chamou muita atenção nessa pandemia, professor Mongenor, foi como o senhor bem falou. No dia 11 de março, a OMS decretou, né, a pandemia, e logo em 17 de março surgiu um texto, né, a recomendação número 62 de 2020 do CNJ, que chamou a atenção de muitos colegas, não só colegas, como magistrados e outros operadores do direito, pelo conteúdo que ela recomendava aos juízes. E aí eu vou dizer, Murrieta, que ela não é de todo ruim. A recomendação 62, ela traz elementos positivos. Quando ela trata de protocolo de saúde pública dos detentos, das pessoas autuadas, quando ela prevê uma série de atos de saúde, de triagem, de separação de presos que acabaram de ingressar no sistema, outras medidas de contatos via telefone, videoconferências, enfim, visando evitar espalhar a contaminação dentro do sistema penitenciário brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, analisando o teor dela, das recomendações e dos artigos, você nota e chama a atenção a maneira como ela se dirige aos julgadores. Me refiro a alguns dispositivos que me chamaram muita atenção e, pelo menos, que me permitam a falar de âmbito local. No Ceará, especificamente, está tendo muita controvérsia entre juízes, delegados, né, e até mesmo os advogados. Explico. O artigo 4 da recomendação, especificamente em seu inciso 3º, ela traz a seguinte redação. Ela fala que os juízes com jurisdição criminal observem para decretar novas prisões preventivas, percebam a seguinte expressão: a máxima excepcionalidade. Ela diz a máxima excepcionalidade. Devemos perceber, e isso me chamou a atenção, Murrieta, porque esse conceito eu ainda desconhecia. O professor Mongenor sabe que a prisão preventiva, como regra de exceção prevista no ordenamento jurídico e na doutrina, é um conceito conhecido de promotores, de juízes e de advogados. O conceito da máxima excepcionalidade eu particularmente desconhecia. Também não me aparenta que quem redigiu essa recomendação tenha feito isso inadvertidamente, por desconhecer o direito. Na verdade, pelo que percebo, não só por esse artigo, mas por outros que estão previstos nessa recomendação, a ideia do CNJ foi trazer, de fato, recomendar ao julgador a excepcionalidade da excepcionalidade. E aí meu questionamento fica para reflexão. Poderia o CNJ, com todo respeito a quem pensa diversamente e quem redigiu, mas poderia o CNJ recomendar ao magistrado um requisito, porque na prática vai virar um requisito da preventiva, não só os inseridos dos elementos nos artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Mas ele agora vai ter que observar, de acordo com a recomendação 62 do CNJ, do CNJ, perdão, a excepcionalidade da excepcionalidade. Então, poderia, na prática, criar outro requisito para a preventiva? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. E me aparenta que essa ideia da recomendação, ela continua no mesmo artigo 4, inciso 1, quando ela fala que, recebendo o auto de prisão, na forma do artigo 310, o julgador deve observar, para efeito de prisão preventiva, somente crime cometido com violência ou grave ameaça. A recomendação 62, de maneira técnica, ao meu ver, ignora hipóteses gravíssimas, como a reiteração delitiva de tráfico, por exemplo.
uma pessoa que comete uma reiteração delitiva de tráfico, na forma como previsto na recomendação 62, ela foi ignorada. E, em tese, juízes teriam que colocar essa pessoa em liberdade provisória ou mediante medidas cautelares da forma do artigo 319. Isso não me aparenta razoável. Analisando esses dispositivos, em uma interpretação lógica e até teleológica deles, você vai ver que, se não for cometido crime com violência ou grave ameaça, ou não for, como o professor Mongenor bem destacou, as pessoas com comorbidade, deveria o autuado ser posto em liberdade. O artigo 8º também traz precisão parecida, quando fala da não realização de audiência de custódia, nas possibilidades que ela prevê, também determina que seja decretada a preventiva apenas quando o crime cometido com violência ou grave ameaça. Nesse sentido, observa-se que, pelo menos a nível local, grande parte das decisões foram nesse sentido. Na melhor máxima, e aqui adaptando, do recomenda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu vi juízes que tomavam decisões distintas, passando a fundamentar determinadas decisões, dizendo, olha, o CNJ recomendou, não foi cometido com violência ou grave ameaça, vou colocá-lo na rua. E dentre essas várias decisões, Brasil afora, como o professor Mongenor pontuou, foram colocados traficantes perigosos, PCC, o professor Mongenor destacou, e aqui também, sim, eu acredito que por Brasil afora também. E me parece, ainda que defensores da recomendação, com a devida escusas, diziam, mas essa recomendação não vai mudar o fluxo, não alterou os índices de criminalidade. Não é o que eu vi aqui. Pelo menos no estado do Ceará, e aí eu posso afirmar, os índices de homicídio cresceram durante a pandemia, professor Mongenor, 98%. Então, nós temos aqui colegas disseram, nós estamos enfrentando duas pandemias, a de homicídio e a do coronavírus. E eu também não posso afirmar, por óbvio, que o fato desse aumento de criminalidade foi exclusivamente pela recomendação 62. Mas eu posso garantir que parte dela foi. E ela não se limita por ali. As atecnias da recomendação 62, elas não se limitam aí. Também observe que quando ela fala no artigo 8º, parágrafo 2º, quando ela fala em não realização da audiência de custódia, ela permite, quando o juiz analisar o auto de flagrante na forma do 310 e perceber indícios de que o detento, o autuado, foi torturado, ele determina uma videoconferência que não é uma audiência de custódia. Por óbvio, porque o CNJ já tem, o STJ já tem precedentes vedando isso. Mas essa recomendação preveu. E alguns juízes estavam realizando a audiência de custódia por videoconferência, o que não poderia, em tese. Então, ela trouxe esses elementos, né, questionáveis que, ao meu ver, influenciaram de maneira substancial na soltura de presos, em detrimento, né, da segurança da sociedade. E isso é muito... E eu trago a reflexão dos membros do Ministério Público, Murrieta, porque é o seguinte, me parece mais um movimento, né, de fazer uma análise da situação de presos de uma maneira coletiva ou em blocos. Uma tendência que vem tentando se impor, e eu acho que, como membros do Ministério Público, nós temos que refletir. Na verdade, o ideal é que, como determina o ordenamento, essas análises sejam feitas individualmente, porque, para o próprio detento, a garantia dele dos direitos fundamentais individuais, é ideal que a análise da soltura ou prisão preventiva dele seja feita individualmente, observando as peculiaridades do seu caso.
E essa mesma análise também vai ser benéfica para a sociedade, porque vai se aferir caso a caso, se é o caso de determinado detento ou réu em ação penal responder o processo livre ou segregado. E me aparenta que essa recomendação, ela trouxe não diria tese, mas esse movimento de analisar determinados tipos de detento em bloco. E eu acho isso, como membro do Ministério Público, eu tenho muito receio, chamo a reflexão para isso. Outro ponto que ela traz, que a recomendação traz, que me chamou muita atenção, é que ela determina que no auto de prisão em flagrante o delegado registre foto. Como não sendo realizada a audiência de custódia, o delegado registre foto do detento. Isso traz um questionamento. Pode o CNJ determinar um delegado, uma autoridade policial pertencente ao Poder Executivo, determinado procedimento? Me chama a atenção. E na prática, a gente está vendo, pelo menos, novamente, com a permissão, volto a citar exemplos locais aqui do Ceará, os delegados disseram que não vão fazer. O delegado geral oficiou disse que não há atribuição deles para bater foto de preso. E os juízes se veem nessa situação. Então, novamente, a meu ver, né, essa recomendação ela exacerba e traz mais dificuldades do que efetivamente benefícios. Puxando ainda nessas... Eu fiz uma pesquisa, obviamente, no limite da possibilidade, em países, como o professor Mugino citou, e vi o caso do Afeganistão, acho que do Irã também, como o professor Mugino citou, mas outros países adotaram ações para minimizar a contaminação no sistema penitenciário, mas nada parecido com o que o Brasil fez. Nada. Dos Estados Unidos, você falou que eles chamaram em inglês de early release, né? A Inglaterra, da mesma forma. Até a própria Espanha foi bem contaminada, não adotou procedimentos dessa forma. Então, realmente chamou a atenção o Brasil ter adotado medida tão drástica na forma como eu estou dizendo, que foram o conteúdo da recomendação 62, isolado, praticamente, do resto da comunidade ocidental, pelo menos pode dizer assim. Né? Me chamou muita atenção. Na Itália, inclusive, que eu pude a oportunidade de pesquisar, voltaram atrás. Também porque, ao que consta, pelo menos a imprensa noticiou, que determinados réus pertencentes a máfias foram soltos. E eles voltaram atrás. Então, esses questionamentos que eu queria também trazer ao professor Mongenot, essas reflexões, o que é que ele percebeu quanto a esse aspecto técnico da recomendação do CNJ, se os fundamentos, se os considerandos, né, que ela trouxe realmente são compatíveis com as determinações que ela impôs, ou recomendou aos magistrados, e se ele entende que deveriam ter sido feitos outro tipo de recomendação visando diminuir essa equação soltura de presos e necessidade de manter a saúde e integridade dos mesmos. Obrigado, Yuri. As suas ponderações muito adequadas e pertinentes. Eu quero dividir com os dois uma dificuldade grande que nós temos aqui. Temos várias perguntas e eu quero pedir desculpa àqueles que nos assistem e eu vou selecionar uma pergunta por pessoa, porque alguns colegas, algumas pessoas que nos assistem estão enviando mais de uma pergunta aí, então, pela proposta de tempo que nós temos, infelizmente, nós não vamos conseguir apresentar todas, mas eu me comprometo a passar aos professores as perguntas e depois, via e-mail, a CONAMP pode trazer o retorno
a todos os senhores. Eu preciso também fazer o registro, doutor Mogenor, meu caro Mogenor, doutor Yuri, meu caro Yuri. Existem alguns colegas de excelência que nos acompanham. Doutor Pedro Ivo, do Espírito Santo, que é o idealizador desse projeto, doutor Adriano, da Bahia, doutor Nilzi, do Sergipe, o nosso ex-presidente da CONAMP, César Matar, presidente de ontem, presidente de sempre, o colega José Maria Gomes, do estado do Pará, que atua na execução penal e tem um trabalho muito belo nessa área. Eu acrescentaria, antes de passar a palavra, professor Mogenor, uma pergunta que já viria somando com o que o Yuri nos trouxe. Ele nos diz assim, o colega Elton Cardoso: com a destinação de centenas de bilhões de reais para as ações de enfrentamento do coronavírus, e diante deste quadro preocupante da pandemia, que todos atravessamos, torna-se necessário o endurecimento da lei penal em casos de corrupção? Estou com a palavra? Mogenor, por favor, obrigado. Pois não. No terreno do ideal, evidentemente, a pena necessitaria guardar uma proporcionalidade à gravidade do delito. Portanto, se temos os casos de agravamento de pena, porque as vítimas estavam com a sua capacidade de resistência impossibilitada ou reduzida, é muito evidente que em tempos de pandemia, se tivéssemos o tipo especialmente configurado, previsto, teríamos que ter uma pena aumentada. Mas esse é o terreno do ideal. Eu diria mesmo, se conseguirmos aplicar a pena que nós temos para todos os corruptos que subiram no lombo da história da pandemia, nós já vamos ter uma cavalgadura suficiente como exemplaridade para a história. Infelizmente, eu não tenho a convicção disso. Se aplicarmos a lei que já temos, está bom. Não vamos correr atrás ainda do que não temos, embora em termos ideais, em termos de ideal, isto fosse conveniente. Eu me reporto agora e agradeço a participação do Yuri Rocha Leitão, do Ministério Público, secretário da Associação do Ceará, cuja maior parte das perguntas já estão com a resposta embutida e desnecessitam de glosa alguma de minha parte. O que eu falo será em termos, então, generalísticos, que aqui e ali pode colmatar eventual, não lacuna, porque você não as deixou, mas que pode colmatar algum espaço de curiosidade ou de perquisição daqueles que nos ouvem. A primeira coisa, se fala muito no Brasil em jurisprudência. Talvez eu seja o único autor brasileiro de processo penal que fez cravar, desde a primeira edição da sua obra, Curso de Processo Penal, lá em 2005, a cobrança por uma legisprudência. Se fala em jurisprudência, prudência no julgar. Ninguém fala na prudência ao legislar, e virou a casa da mãe Joana para aproveitarmos a vox populi. Ora, se nós colocarmos aquele que a Constituição destinou ser o fazedor da lei, se colocarmos os representantes do poder legislativo, o poder legiferante por excelência, junto com o CNJ e os seus embriões de legislação, eu tenho uma dificuldade imensa de perceber a força coativa das normatizações do CNJ. Eu tenho uma tendência de imaginar que a tripartição de poderes confere o poder legiferante ao legislativo, e não há muito espaço de discussão disso. Talvez seja por isso que falem muito em recomendação. Embora seja uma recomendação que esteja embutida, aí uma pequena ameaçazinha. Segue a gente ou talvez não seja salvo. É só impressão minha dolosa de quem fica há tantos anos acompanhando este mundo jurídico, por quem tantos anos caminha neste mundo. Se a memória não me trai, já tem uns 18 anos que eu li uma obra traduzida para o espanhol do grande utilitarista inglês Jeremy Bentham, que em espanhol estava escrito nomografia, el arte de redactar leyes. A arte de fazer as leis, a arte e a ciência. Esta obra me impressionou demais de Bentham e sempre a tomei como uma norma para fazer normas. Onde se pede concisão, clareza, se trata da desnecessidade da adjetivação
e aí vou me ater só na primeira das suas colocações, Yuri. Quando se faz uma norma ou se faz uma recomendação como essa de que se deveria decretar a preventiva em caso de máxima excepcionalidade, eu me pergunto qual a técnica disso, que você precisa de um adjetivo para dar força para um substantivo que não tem força. Pois se todos nós sabemos que a preventiva virou a última ratio, precisa ter cometido crime grande, precisa de fato não se enquadrar naquelas hipóteses das medidas outras que não são a preventiva, as outras cautelares. Se ela já é a excepcionalidade, por que é que eu coloco lá a máxima excepcionalidade? Se quer dizer que não é para decretar hipótese nenhuma, seja claro, não é para decretar preventiva. E aí nós vamos colocar os legisladores que fizeram a legislação penal dentro de uma sala junto com os membros do CNJ. Se não der homicídio e não formos chamados a atuar, eu não sei o que vai dar. Sabe aquela história de um querer entrar dentro da função do outro? Meu Deus do céu! Que Brasil é esse? Os juízes não conheceriam que a preventiva é para se decretar em caso de necessidade, de estrita necessidade, onde não cabem as outras medidas, uma normatização que já vem aí desde 2008. Para que agregar a máxima excepcionalidade? Então, eu aprendi que quando a coisa não é forte por si, coloca-se ali uma vitamina A de adjetivação, que quem sabe a coisa ganhar força. Não, eu sou um legalista, um positivista contemporâneo na medida que busco harmonizar a norma infraconstitucional com a Constituição. Mas eu não sou assim, de tanto avanço nas searas dos demais poderes, das demais funções. Eu os respeito a todos e peço igual respeito. A sociedade vive deste predicado natural que, se os homens seguissem a norma mais ancestral do mundo, tornaria despicienda todas as que vieram depois, a máxima de Cristo, amar o próximo como a si, respeitar-se uns aos outros. Como é que você respeita a função alheia se você dá uma mordidinha no naco dele daqui, uma mordidinha dali, e vai assim, como um queijo suíço, fazendo desaparecer o que havia de queijo e deixando um buraco? Eu não ficaria bem, tendo sido eleito pelo povo, sentindo alguém, administrativamente, de uma outra forma, começando aqui e ali, avançar naquilo que me parecia a minha competência. Claro, se a coisa me beneficia, eu vou defender a medida. Mas nós estamos falando em termos de imparcialidade. Montesquieu não renasceu. Ninguém inventou nada melhor do que ele, ainda do que a tripartição das funções ou dos poderes. Então, estas coisas nos chamam a atenção, não na especificidade de uma norma exata, de um parágrafozinho, de um inciso. É mais ou menos o que dizia o grande Pedro Vergara. A alma humana é muito grande para ser contida nas estreitezas de uma norma legal. Eu me pergunto o que é que está por trás desta norma. É querer ser o que não se é? É querer ser legislador quando não se é? Eu não afirmo, eu trago a reflexão. Se o meu tempo se encerra, a minha intenção jamais se aquietará. Na Europa de hoje, meu caro Murrieta, se fala em colapsologia, quase que uma religião, que a sociedade estaria colapsando e incorporar esta linguagem agora que haverá um novo normal. Na colapsologia, as pessoas se evadirão da cidade e irão para o campo, repovoando aquilo que um dia fora habitado e esvaziaria as cidades. Eu não acredito em colapsologia coisa alguma. Eu abro a TV aqui, a internet, e vejo que a Paris de hoje tem a majoritária, 98% das pessoas já estão indo aos cafés, sentando sem máscara alguma no rosto. Estão recobrando a sua vida porque o monstro não era do tamanho do que falaram. Não haverá novo normal, como se diz. Nós ampliamos os horizontes da consciência.
Nós passamos a ter medo do próximo. Quando eu vejo o outro do outro lado da rua, eu corro para o outro lado se eu tenho que ir no supermercado. Eu não me tornei mais solidário por causa disso. Eu me tornei mais solitário. Em nome da solidariedade, em nome da inteligência, em nome do direito, em nome da sabedoria humana, desde Aristóteles a Rui Barbosa, aos cantadores da liberdade e da vida, eu deixo a todos vocês o meu melhor abraço. Não se despeça ainda, professor, porque ainda temos muitas perguntas. A bateria aqui está grande. Me sinto, então, preso pelo coração e assim permanecerei fiel a ele. E pelo sentimento de justiça também. Fique aqui conosco, professor. Muito gosto, Muriel. Temos aqui uma pergunta do colega Reinaldo Pinto Lara, onde ele lhe questiona se já não passou a hora da vítima ter uma participação efetiva no processo penal, bem como no processo de execução penal, a fim de evitar uma nova vitimização. Eu sou francamente favorável. Na nossa Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, no ano passado, nós trouxemos uma grande professora francesa, Sylvie Monti, que explicou o funcionamento da máquina judiciária penal na França, onde a parte civil, e assim é chamada a parte da vítima, está sempre presente no processo penal. Isto não é de agora, isto é desde há muito. Existe uma presença em cena dentro do processo. A vítima, então, como dizia o processualista espanhol, la gran olvidada del processo penal, a grande esquecida, foi agora reincorporada a ele. Se falava só nos direitos dos réus, os direitos dos réus, se superlativou, hiperbolizou os direitos dos acusados, e a pobre da vítima. 7 palmos abaixo da terra, estuprada ou roubada, sequer sem saber se haviam prendido ou se haviam condenado quem houvera lhe causado tanto dano. Eis que o legislador, no passado recente brasileiro, deu um certo poder à vítima. Começou a se fixar um certo valor de indenização. Mas eu digo, ainda é pouco, até porque nós, do Ministério Público, jamais devemos temer a presença de um advogado que queira representar o interesse da vítima. Se classicamente se falou que o advogado assistente de acusação nos atrapalhava por não ter a prática em acusar corretamente e, às vezes, no afã de honrar os honorários que recebia para acusar, se excedia e faltando ponderação, é somente aprendendo a nadar que ele melhorará de atuação, como já está fazendo. Eu não teria, hoje eu sou um procurador de justiça, mas eu não teria problema algum em albergar um bom advogado ao meu lado, em ter um assistente a mais que representasse diretamente o interesse da vítima. Então, eu acho que a ideia deste nosso colega, ela vem a incorporar o processo penal moderno. E o Ministério Público será mais e mais cobrado para cada vez mais correr lá à frente, que é uma instituição indispensável e é quem tem historicamente a prática, o zelo, a responsabilidade e a imparcialidade, enquanto parte imparcial de tratar dos direitos da vítima e da sociedade. Na linha da pergunta e de sua resposta, eu relembro todos que na semana que vem a CONAMP inaugura o primeiro Congresso Nacional Virtual do Ministério Público Brasileiro sobre a temática dos direitos das vítimas. Contamos com a participação de todos e só fazemos essa lembrança aqui porque o tema, como se vê, é uma exigência, uma demanda de todos aqueles que querem discutir o processo penal. Eu preciso registrar a participação do nosso querido presidente da Associação Cearense, doutor Aureliano, que nos assiste, e manda comentários e perguntas. Em nome dele também, dar o abraço em toda a diretoria, que o doutor Yuri faz parte, o professor Yuri faz parte, e também a doutora Maria José, do estado do Pará, que tem um projeto muito bem definido na questão da disciplina do direito animal e tem feito uma série de lives e produtos também para que traga consciência para esse tema. Eu gostaria, professor... Só me permitir aí, já que você tocou aí no nosso presidente Aureliano... Claro. Registrar também
que o Aureliano vem fazendo um excelente trabalho aqui na Associação do Ceará, é digno de destaque, né? Na verdade, ele deu uma nova roupagem à associação, modernizou a associação, e fica aqui, já que você tocou aqui no assunto do nosso presidente, fica aqui meu registro, apesar de fazer parte do time, o registro do trabalho do Aureliano. Eu acho que o doutor Eliano não é muito seu amigo, porque ele mandou uma pergunta que não foi muito fácil, mas eu vou tentar aqui decotar a pergunta para que ela fique mais tranquila. Há uma pergunta muito emblemática, que também já que se fala a questão do sistema prisional, é se ambos, tanto o expositor e o debatedor, acreditam que a privatização do sistema prisional é o caminho para que se evite todas essas dificuldades que se vê no dia a dia. É para mim, é para o Yuri? A pergunta é endereçada a ambos. Então, eu vou pedir primeiro que o Yuri faça e depois o senhor complementa para que a gente possa dar uma outra estratégia. Isso é uma pergunta bem complexa. Nós tivemos já experiências no Brasil não bem-sucedidas. Eu acho que, particularmente, é uma ideia que pode ser implementada, mas não da forma como foi implementada já aqui no país, que tiveram insucessos. Então, eu acho que tinha que ser reanalisado, reestudado o modelo para fazer isso com uma discussão, com uma presença na delegação do Estado de serviço, mas com a fiscalização e a atividade fim do Estado sempre presente. Então, eu acho que poderia ser pensado um modelo, mas como foi feito aqui no Brasil, tentado e tendo insucesso, daquele modelo antigo, eu acho que fica inviável, tanto que as experiências mostraram que seria um mecanismo, né, não exitoso. Mogenô, por favor. O Yuri parte de uma experiência analisada não exitosa, que ele replica e diz não ter funcionado, e eu aduzirei, agregarei, ajuntarei a isso uma outra visão, uma outra imagem. Se os presídios estão mal administrados ou falidos, estará a medicina pública, os hospitais públicos a contento? E a educação brasileira? A nota 10, padrão ISO? Como é que estão as atividades atribuídas ao Estado? Bom, se aceitarmos a privatização dos presídios, porque o Estado não soube se desincumbir da matéria, eu já posso imaginar aquele presídio patrocínio Coca-Cola, retirando a seriedade do Estado. E por que não privatizar também a medicina pública, privatizar a educação pública, todas as outras atividades para o qual o homem público foi eleito? Ele só é eleito pelo voto, recebe o salário e privatiza tudo, privatiza o governo. As coisas não são assim. É só colocando no termo do ridículo que a gente percebe como é que a ideia de jirico ganhou volume. Mas nós precisamos tentar. Mas tentar com o quê? Com o meu voto cidadão? Com o meu direito? Com o meu dinheiro? Privatiza tudo. Porque quem não está atendendo aqui o sistema prisional não está atendendo o sistema de medicina pública, saúde pública, não está atendendo o meio ambiente, não está atendendo a educação, não está atendendo... As coisas andam meio conjuntamente. Então, eu acho que nós temos que cobrar do poder público a sua ação e o seu papel. Cobrar a responsabilidade do gestor público. E não virmos com manobras diversionistas, retirando aquilo que é incumbência dele e só entregando ele o aplauso e as honras do cargo. Do contrário, não se é gestor. Agora, eu sou 100% fechado com esta minha certeza, volto a dizer. Eu sou homem aberto ao pensamento e à boa discussão, desde que surja algo. Mas nos Estados Unidos funciona. Tá bom. Os Estados Unidos é um outro país. Tem um monte de coisa que funciona lá e não funciona aqui. Tem gente daqui que, se a gente mandasse para lá, ia sofrer pena de morte. Países, realidades, culturas diversas. Então, o exemplo de lá não serve aqui.
Eu já vi transplante de tudo, mas ainda não vi transplantar a face de um rosto. A geografia e a história de um país não se transplanta para outro. É do debate, da fecundação das ideias que vai nascer o amanhã. Uma última homenagem ao meu Ceará, se me permite, o Yuri. Fiquei muito surpreso quando há tantos anos estudava o Clóvis Bevilacqua com a sua obra de direito civil. E depois um dia entro num desses sebos de São Paulo e descubro que uma das obras inaugurais da criminologia brasileira houvera sido escrita por este civilista cearense. O homem que chutava com a perna direita e com a perna esquerda na seara do direito, mostrando a capacidade do nordestino de pensar e dialogar. Agora sim acho que eu posso, meu querido Murrieta, deixar o meu abraço a alunos, a colegas, a seguidores, e especial aquele abraço fraternal que se biparte virtualmente para abraçar a vocês dois pela honra desta noite. O agradecimento, tenho a certeza que é todo nosso, meu Geron. Yuri, suas palavras finais e depois a gente vai fazer uma despedida em bloco, porque temos já um pouquinho de tempo passado, vencido, e eu estou aqui organizando algumas perguntas e vamos encontrar uma solução para que todos que participaram tenham a sua resposta. É isso, Murrieta. As reflexões foram colocadas, né, sobre a recomendação do CNJ. Eu acho que nós, como membro do Ministério Público, como magistrados, advogados, devemos refletir, principalmente uma coisa que me chamou a atenção, e eu volto a repetir, a insistir, a questão da gente resguardar, de fato, a legalidade, como disse o professor Mongenor, né? E evitar essa tentação de tentar resolver as coisas em bloco, tentar resolver as coisas de todo o problema do sistema penitenciário nacional com uma canetada, sem refletir um problema tão sensível em quem tem lá fora, a população, quem está lá fora sofrendo. Então, às vezes, a gente precisa trazer essa reflexão à tona para a gente, de fato, evitar ou tentar evitar a contínua progressão desse tipo de atuação. Eu queria agradecer ao professor Mongenor as palavras, espero ele, né, no Ceará, o Ceará espera ele de portas abertas, já veio aqui uma vez, eu tive a oportunidade de ver o professor Mongenor na Procuradoria-Geral, ele fez uma exposição na Semana do Ministério Público, lembro demais, foi uma palestra fenomenal, como é peculiar, né, como é usual dele, e fica o convite aqui para ele vir novamente. Vou conversar com o Aureliano, vamos levar o Mongenor para o professor Mongenor para dar uma palestra aqui no Ceará. Fica já o convite aqui e depois a gente inicia as tratativas. E a você, meu Murrieta. Se me permite, eu tenho muitos alunos aí do Ministério Público do Ceará estudando conosco na escola e devo dizer, honram a tradição nordestina e cearense de muito estudarem e melhor saberem. É verdade, professor. E ao meu amigo Murrieta agradecer novamente o convite, é uma satisfação estar aqui e poder debater com os colegas de todo o Brasil esses temas tão sensíveis e caros ao Ministério Público brasileiro. Em nome do Conselho Deliberativo da CONAMP, eu só tenho a agradecer aos dois. Eu acho que qualquer palavra de elogio a Mongenor será um ato de pleonasmo, e com a mesma intensidade em relação a Yuri, que me alegra muito vê-lo na luta classista e também trabalhando a ciência criminal de uma forma tão tranquila, tão ponderada e com um conteúdo bem profundo. É importante nós lembrarmos a todos aqui neste canal que o Ministério Público não para, que esses episódios, esses diálogos penais, eles têm um único objetivo, que é de criar o debate, de conscientizar, de esclarecer, mas, sobretudo, para exercitar a realidade que precisamos enfrentar nesse nosso dia que vem nos desafiando. O Ministério Público não para, a CONAMP não para. Por favor, acompanhe os outros episódios desse nosso projeto, Diálogos Penais. Semana que vem, o nosso primeiro Congresso Nacional Virtual.
e estejam sempre aqui conosco no canal YouTube. Aqueles que enviaram perguntas, eu já conferi aqui, eu tenho 15 perguntas pendentes, eu vou encaminhar ao expositor e ao debatedor, de acordo com o que eu tiver a resposta, eu encontrarei uma forma de, via e-mail ou outra maneira, de satisfazer a curiosidade e o desejo de debate de todos aqueles que estiveram aqui conosco. Muito obrigado, uma boa noite a todos.